Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre os instrumentos da magia e os novos instrumentos para magia, o quanto a tecnologia está entrando de novo, como sempre, nesse universo. Até mais. Hoje nós vamos falar sobre os instrumentos na magia, né, e as tecnologias na magia. Quando a gente fala, já falei sobre isso em outros vídeos, né? Os instrumentos de magia, o que é hoje chamado instrumentos de magia, eram na verdade instrumentos do uso cotidiano. Eu sou muito favorável que a magia tenha que ser feita com aquilo que você dispõe, é, mesmo porque você não vai ter tempo de, numa emergência, esperar a lua certa, esperar ter tal produto, e ter dinheiro para comprar um candelabro dourado de 9 velas, enfim. E, na verdade, eu também já falei sobre isso. Quase tudo que hoje existe, né, foi idealizado inicialmente com finalidade religiosa. Então, quando você pensa a origem da música, a origem da dança, a origem do desenho, da pintura, né? As pessoas tinham sempre aquela ideia de usar simbolicamente, é um instinto natural do ser humano, desenhar o bisão, colocar a mão em cima, fazer como se quisesse obter aquele bicho, quer dizer, para ter sorte naquela caçada. Uh, Existem objetos de magia assim pré-históricos que são encontrados e as pessoas não conseguem encontrar uma outra atribuição que não fosse para ser um uso mágico, né? Então assim, os instrumentos eles são instrumentos, tá? Tem, existe uma crença quando as pessoas falam assim, fala um pouquinho sobre os instrumentos da magia, fica parecendo assim que para você ser uma bruxa você precisa primeiro comprar o seu caldeirão, o seu atame, o seu cálice, o pentáculo e você tem que ter todo o equipamento, a toalhinha, a roupa de acordo, com várias cores, né, para cada situação, e, enfim. E aí a gente fala assim, primeiro que no sistema que a gente adota, os instrumentos eles são como se fossem as faixas do judô, do karatê, né? Aquelas faixas que você vai ganhando conforme seus méritos. E como cada instrumento tem um símbolo em relação aos elementos, né? Então e os elementos, eu já falei também sobre isso, eles têm uma correlação com aspectos da vida humana que você vai estar desenvolvendo. Então à medida que você se desenvolve, você vai tendo como se fossem troféus, como se fossem representações daquela sua conquista. Então, assim, tá. E como representação, eles têm uma contrapartida que, que é no astral, que é vou usar essa expressão, mas que não é isso, uma imaginação. Existe no plano espiritual o original e você pode até ter ou não o instrumento físico para uso mágico. A gente usa os instrumentos como uma forma de você. A gente precisa, o ser humano precisa materializar alguns, né? Nem todos. Eu já falei para vocês que eu não, nem todos os nossos alunos precisam de utilização de instrumentos. Mas sim, eles, né, vamos materializar. Eu estou fazendo alguma coisa visando um intento. Como a minha mente ela vai interferir, eu faço de uma forma simbólica que aquilo não soa racional, não soa compreensível para esse aspecto mental que julga. Então a gente tem uma possibilidade de estar atuando como quando a gente faz uma meditação, quando a gente está sonhando e está atuando só no simbólico mesmo. E nisso, os instrumentos que antes eram itens de culinária, uma colher, uma panela, uma vassoura, um cajado, o copo, né? Eram os itens
de utensílios domésticos, e que provavelmente eles não tinham só a função mágica, né? As pessoas não teriam condições materiais de ter mais de uma faca, uma exclusiva para ritual, mais, né? Isso quando tinha faca. Então, assim, a gente tem que entender assim que vela, eh, hoje os instrumentos que a gente usa para magia já são modernidades, né? E que do fundamento da magia que você utilize aquilo que você tem disponível. Porque se você vai ter que esperar ter tudo para poder fazer, você já está perdendo um tempo que talvez você não tenha. Né? Se você está querendo fazer uma cura, uma pessoa, é uma emergência, uma situação de perigo, uma situação, enfim, desesperadora financeiramente, você, vou esperar entrar um troquinho, que daí a primeira coisa que eu vou fazer é uma magia para atrair dinheiro. Não, gente, você tem que fazer a magia para atrair dinheiro já com o que tiver. E o que tiver, quando a gente pega os livros, os sites que abordam, usa tal erva, usa tal cristal, usa coisa assim, é o que as pessoas tinham, né? Aí foi, digamos assim, gourmetizando, né, os feitiços. Então as pessoas, sim, e que é lindo você pegar, montar uma mesa belíssima, como se fosse uma ceia de Natal, de Ano Novo, você pétalas no chão, lógico, mas isso você tem que ter um tempo, gente. Você para você realizar um ritual com esse aparato todo, você precisa ter, sabe, perder aí uns dias comprando os itens, preparando, montando o cenário, fazendo uma coisa assim. Mas a magia, o intuito da magia não é para ser tão formal, tão glamourizado assim, né? Aliás, pelo menos para mim, não é o que mais funciona quando é muito detalhado, muito difícil de montar. E aí eu recebi uma sugestão de pauta de uma seguidora aqui do canal, falando sobre o multiverso e sobre as tecnologias na magia, né? Então a gente pensa assim, quando eu estou hoje falando com vocês através de um vídeo que está atingindo provavelmente pessoas muito além, muito distantes de mim, quer dizer, a questão de pouquíssimo tempo atrás, gente, eu estava restrita às pessoas que moravam em São Paulo. Eu tinha um site, o site as pessoas até entravam em contato, cheguei a atender em alguns casos, principalmente como astróloga, pessoas fora de São Paulo, mas o meu campo era as pessoas vinham aqui, né? Então hoje a gente trabalha por videoconferência e assim, e o que mudou? Melhorou? Piorou? Gente, é impressionante como não faz diferença. A gente fala assim, mas é a energia. Gente, a energia está aqui. As pessoas, quando a gente realiza um ritual hoje com membros que estão no país todo, a sensação da presença deles, a experiência, a vivência que cada um vai tendo, similar a um ao outro, é impressionante. É como se todos estivessem aqui, né? Então, assim, a tecnologia, ela como todo, a bruxaria, apesar de a gente falar assim, tradição antiga, não sei o quê, mas a bruxaria sempre teve esse viés progressista de você pensar que antes era candeeiro, hoje tem vela, vamos usar vela, agora temos vela de LED, incluímos a vela de LED, pode ser uma lanterna, pode ser um foco de luz. Você antes fazia ritual na floresta, tudo, agora você faz num apartamento, no meio dos prédios, no meio do metrô, tá? É o nosso habitat, é onde estamos. As coisas não têm um valor menor por serem terem tido a interferência do homem, né?
A gente tem um escritor que eu sempre recomendo, né, que é o Christopher Penczak. Ele tem um livro que ele fala sobre você fazer ritual nos arranha-céus. Hoje é o símbolo de mundo superior, fazer no metrô, conhecer os lugares underground da cidade, como sendo o percurso do mundo inferior, enfim. A gente está inserido, a energia que o homem lidou hoje, você pega um tijolo, um cimento, um pedaço de entulho, e aquilo representa um prédio que foi construído, que teve pessoas trabalhando, ali tem uma energia que não é da natureza, mas que também é da natureza humana, que também a gente também é da natureza. Então, são itens de magia, tá? E ao mesmo tempo, você pegar um celular. Eu tenho alunos que o Grimório e o Livro das Sombras são no celular, né? Que as pessoas criaram página do Tumblr e colocaram o Grimório lá. Eu não, eu com a minha idade, prefiro o Grimório manual, até porque eu desenho nele, eu escrevo, eu faço de localizar, tudo, mas para quem nasceu com a tecnologia, já não faz sentido ter uma coisa que você tem que carregar, pesada, né? Tem que ter um espaço para armazenar e não pode acessar em qualquer lugar, né? Hoje, esses arquivos para as pessoas que usam o seu livro de sombras pela internet tá na nuvem. E é incrível, né? Porque se você for pensar, o conceito, né? Como a magia sempre, o pessoal fala apropriação cultural, mas assim, a ciência sempre se inspira nessas ideias mirabolantes que a magia traz. Então, você pensar que existe algo que existe, é concreto, né? Está na nuvem e você pode acessar por um objetinho um retangulinho que você pode acessar aquele objeto que contém um monte de coisa. No meu celular eu tenho acho que uns 500 livros que eu carrego em qualquer lugar. Então, assim, espaço, aproveitamento melhor do espaço, aproveitamento da coisa, e tá lá. A nuvem, esse conceito de algo existindo na nuvem, a gente cria, né, espaços no plano astral, né, quando trabalha com magia. Né? Então, você imaginar que você está criando no plano astral, você está ativando de forma tecnológica, você está trabalhando com ativando toda vez que acender a vela, que acendeu a luzinha do equipamento, está ativando, quando existia a vitrola, isso não é de agora não, tá? Quando existia a vitrola, eu colocava os pedidos, eu desenhava num círculo com um furo no meio, colocava como se fosse um disco e deixava a vitrola girando para aquilo ser ativado. Aquilo era uma coisa que há 20 anos atrás era feito. Tá? Já era tecnologia. Tem uma bruxa que eu aprecio bastante, que aliás foi um dos primeiros livros de bruxaria quando eu comecei a estudar e me desenvolver, chama Magia para a Era de Aquário, que eu recomendo esse livro para vocês, é da Marian Green. Ela fala como as pessoas precisam fazer as adaptações. Essa coisa de você falar assim, não, tem que ser no meio da floresta, tem que ser... eu tive uma experiência uma vez, uma aluna, ela tinha vindo de um grupo druídico e ela queria saber sobre fazer uma experiência xamânica e ela queria ter acesso ao seria o animal totem dela e eu peguei um CD na época e coloquei uma música xamânica para ela tentar acessar esse ser, né? E ela falou assim, não, mas não pode ser assim. Eu falei, como assim? Não, tem que ser com tambor de pele de cavalo. Eu falei,
Tá, gente? Não. A gente não precisa matar um cavalo para fazer uma sessão xamânica. E aí a gente tentou. No começo ela não conseguia. Na época ela estava junto com o namorado conseguiu, e aí ela começou a ficar assim, peraí, por que que ele conseguiu e eu não consegui? Aí a gente tentou de novo. Aí apareceu o para ela o meu pequeno pônei cor-de-rosinha, não sei o quê, e aí ela começou a rir, né? Eu falei assim, tá vendo? Ele falou assim, você quis ser rígida na forma, né, de chamar, e ele apareceu da forma para tirar sarro da sua cara, né? E era realmente um cavalo, depois a gente foi confirmar. Mas assim, pode, gente, pode. Você tinha um tambor de pelo de cavalo, porque no tambor eram feitos de pele. Hoje tem tambor vegano, de material artificial, que toca. O meu é artificial. Tá. Vela, computador, colocar para você, quando você está colocando alguma coisa que gere movimento para ativar, né? Como se estivesse gerando uma energia mesmo, né? Como se fosse um dínamo que estivesse ativando energeticamente alguma coisa, criar as coisas e deixar. Gente, qual é a diferença de nuvem e plano astral? Eu estou criando o meu castelo onde eu estou acessando, eu deixo todos os meus. Meu laboratório alquímico está todo lá num castelo que eu vou acessar mentalmente e eu acesso, tem livro, tem coisa, vou buscar os instrumentos, tudo, e está tudo lá e está na nuvem. É a mesma coisa, gente. Na verdade, eu até acho que hoje a gente está falando aqui pelo celular como um treino para estar tendo uma conversa telepática com pessoas à distância. É só para a gente treinar essa instantaneidade de conversar, né? De você, não, eu quero falar com a Joana, ligo para ela, estou falando com ela, estou olhando na cara dela. Ou daqui a pouco, ó, Joana, tá bom, ela me recebe uma imagenzinha minha e a gente está conversando também. A gente não sabe. Quando eu era criança, era desenho animado que falava sobre esse tipo de experiência. E parecia coisas assim de, ai gente, isso nunca vai ser. E graças a Deus eu vivi para ver. Né? Eu ainda estou esperando o carro que voa, tá? Eu queria ter essa experiência ainda. Mas a gente não a tecnologia, ela deve sim coisas que facilitem fazem parte do universo mágico. Aliás, elas já falam a mesma linguagem. Está se aproximando. Por mais que a ciência negue a magia, as coisas que ela vai trazendo estão cada vez mais próximas das coisas que a gente trabalha. Tá? Os instrumentos eles não precisam ser físicos. A função deles não é física. Porque eles têm uma função para a nossa mente. Entenda assim, que se você fechar os olhos e imaginar que está comendo uma maçã, o seu cérebro vai registrar, se você fizer essa visualização de uma forma bem clara, o seu cérebro vai registrar como se você tivesse comido. Você pode sentir o gosto, você pode sentir o líquido da maçã escorrendo, você pode, enfim, você vai ter a experiência. E o cérebro registra como se fosse, tá? Então, a mesma coisa, eu não tenho uma espada de ouro, mas eu posso ter uma espada de ouro no astral e pegar qualquer pedacinho de pau aqui só para simbolizar que tá? É símbolo, a gente trabalha com símbolos e a tecnologia nos ajuda cada vez mais a entender que a coisa não é física. Eu acho tão lindo e vejo inclusive cada vez mais sendo cada vez mais eficiente a magia o quanto mais sutil for. Tá? Então eu tenho trabalhado ultimamente com o geocrons, eu gosto da parte de usar a geometria sagrada como instrumento de magia, gosto muito de usar cor, né, gente? Que coisa mais sutil, não precisa ser, as coisas não precisam ser físicas, né? E aí acontece um negócio
também, porque as pessoas que pensam, né, que ser bruxa é você ter toda uma parafernália, ter o seu altar, ter uma cadeira especial, ter uma sala específica, ter um não sei o que lá, tudo. Essas pessoas que estavam se atendo a uma forma, tal, se atendo a essa materialidade, elas ficam assim, tá, mas se pode ser só assim, então como que você faz para você ser bruxa? Aí a gente chega e fala, peraí, gente, é desenvolvimento interno, é autossuperação, a magia é interior. A magia não está nos objetos. E o uso da tecnologia e dessa instrumentação tecnológica, você está cada vez mais entendendo que é sutil. Né? Então, sim, e você pode criar universos paralelos, você pode depois ir trazendo esses universos paralelos para a materialidade, sim, sim, tá? E muito útil, sim, porque você não precisa de nada. Você pode estar no metrô, né? E criando e agindo magicamente sem ninguém sequer perceber, tá? Eu gostei demais da recomendação. Eu sempre leio, às vezes não instantaneamente, mas eu sempre leio as mensagens. Para mim é importante que o canal aumente o alcance e os comentários, o like, o compartilhamento, tudo isso ajuda bastante a gente. Então, quem estiver gostando, é a forma de dar um incentivo, tá? Fazendo essa participação e assim, sugestões de pauta a gente está sempre aceitando também, tá? Obrigada para a seguidora que me deu essa sugestão e obrigada a vocês por estarem